Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Cordeiro, seu professor, e aqui hoje nós vamos trabalhar nesse nosso encontro aqui o tópico de direito penal. Especificamente, nós vamos aqui falar sobre os crimes de perseguição. Estão previstos lá na parte especial, que está previsto, na verdade, lá na parte especial do nosso Código Penal. Isso mesmo. Então, nós estamos aqui falando especificamente do artigo 147-A do nosso Código Penal, tá? Então, aqui nós vamos fazer o quê? Presta muita atenção no que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos destrinchar esse tipo penal, certo? Vamos trazer a parte teórica, vamos trazer ali toda a interpretação do dispositivo, algumas situações doutrinárias, algumas modalidades aqui, né? Então vamos aqui também falar. E ao final do nosso bloco, aqui ao final da nossa parte teórica, vamos também resolver questões. Eu te convido aí, certo? A deixar a tua curtida, certo? Deixar o teu like no nosso vídeo, colocar o teu comentáriozinho aí, tá certo? Então, muito bem. Você que está aí, por exemplo, se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí, esse conteúdo é de suma importância para você e ele está no seu edital. Beleza? Show de bola? Então, olha só. Essa nossa aula, ela também vai subir lá para a plataforma da Tribo Concurso, tá certo? Então, nós vamos aqui, tá? Chamar uma paradazinha aqui, porque nós vamos iniciar a gravação. Então, ao mesmo tempo que nós estamos nessa live ao vivo, nós também vamos fazer uma gravação aqui acerca desse conteúdo, beleza? Show de bola? Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Vamos aqui então chamar o início da nossa aula para a gente começar a nossa gravação. Tudo bem? Beleza, vamos lá então. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tiago Cordeiro, por cá o seu professor de Direito Penal. Nós vamos aqui trabalhar neste bloco a parte aqui do crime de perseguição. Nós estamos falando da parte especial do nosso Código Penal, especificamente o artigo 147-A. Vamos para a tela?
antes de iniciar propriamente dito, eu quero deixar aqui à sua disposição também o meu contato lá no Instagram, que é o @prof. Tiago Cordeiro. @prof. Tiago Cordeiro. Este aqui é o nosso canal de comunicação, tá certo? Você pode aí ficar bem à vontade para enviar suas dúvidas, sugestões. Estamos à disposição para te auxiliar por lá. Beleza? Então, vamos dar início aqui. Artigo 147-A do nosso Código Penal, crime de perseguição, ou também chamado de stalking, né? Beleza? Nós vamos aqui iniciar, trazer esse contexto, vamos aqui trazer a literalidade da lei e depois a gente vai destrinchar cada uma das partes desse tipo penal. Então, bora lá? Vamos para a tela? Olha só, crime do artigo 147-A diz o seguinte, ó, perseguir alguém, tá certo? Então, a conduta do tipo penal é perseguir alguém. Perseguir alguém de que modo, professor? Reiteradamente. Reiteradamente. Então, veja só. A conduta desse crime é perseguir alguém, tá? Vigiar, cercar alguém, tá? E o que mais que ele diz? De forma reiterada. Então, esse crime, e aí daqui a pouco nós vamos entrar em mais detalhes, você já percebe que ele exige uma habitualidade. Então, para que ele ocorra, para que ocorra a consumação desse crime, é necessário, é exigido que seja uma conduta reiterada. Não pode ser uma conduta única e isolada, tá? Então, presta bem atenção nisso daí. E o que mais? De que forma? Como é que eu vou perseguir alguém e posso ser, de repente, enquadrado nesse crime? De qualquer modo, por qualquer meio. Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. E ainda restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Olha a pena deste crime. A pena deste crime, tá certo? Apesar de ter um quantum até reduzido, ó, ela envolve uma pena de reclusão. Olha só. Reclusão, certo? De 6 a 2 anos. E multa, tá? Então, esse crime, na sua forma simples, de acordo com o caput, sem incidir ali as causas de aumento de pena, ele é um crime de menor potencial ofensivo. Ele é um crime de menor potencial ofensivo, estando, então, sujeito às medidas do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. E aí a gente vai já ver quais são as medidas, quais são os benefícios que o GCRIM traz ali de acordo com a lei. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Então é um crime de menor potencial ofensivo. Já chamo sua atenção para isto, tá certo? É um crime de menor, na sua modalidade simples, é um crime de menor potencial ofensivo. Certo? Lembrando que é na sua modalidade simples do caput, tá? Porque nós vamos ver que existem algumas causas de aumento de pena, beleza? Perfeito, vamos avançando. Aí, o parágrafo 1º, ele vai falar exatamente, ó, das causas de aumento de pena. A pena aumenta de quanto? Aumenta da metade, se o crime é cometido. Então aqui, gente, ó, se ele traz aqui apenas uma fração de aumento, o parágrafo 1º, então, trata de majorante e não qualificadora, tá? Já chamo a sua atenção para esse detalhe. Qual a atenção, professor? A atenção que você deve ter aqui com relação a esse parágrafo 1º é o seguinte: esse crime não traz qualificadora, então ele não tem modalidade qualificada. Porém, ele tem causas de aumento de pena, as famosas majorantes, beleza? Então, se uma possível questão de prova chegar dizendo para você que o crime de perseguição, ele tem qualificadoras, é um crime que que pode ser duplamente qualificado. Não tem qualificadora, ele só tem causas de aumento de pena.
E são 3 causas de aumento de pena. São apenas 3 causas de aumento de pena e aumenta da metade, tá bom? Ó, quais são as 3 causas de aumento de pena? Se ele é cometido, vamos lá, se ele for cometido contra criança, adolescente ou idoso, tá? Então, se a conduta de perseguir for cometido contra criança, adolescente ou idoso, aumenta da metade. Se a conduta de perseguir for contra mulher por razões da condição de sexo feminino, vai aumentar da metade. Ou, na terceira situação, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, ou ainda com o emprego de arma, tá? Que acaba sendo uma quarta hipótese. Então você tem aqui, tá? Você tem aqui 4 possibilidades, são 3 incisos, porém são 4 possibilidades de causas de aumento de pena. Quais são as causas? Se for cometido contra criança, idoso ou adolescente. Beleza? Se a conduta de perseguir for praticada contra criança, adolescente ou idoso, vai incidir ali uma causa de aumento de pena da metade. Não é qualificadora. Qual a segunda hipótese? A segunda hipótese é se for cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. E na terceira hipótese, se for mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Então a gente tem aqui, basicamente, apesar de só ter 3 incisos, são 4 hipóteses que vão ensejar ali as causas de aumento de pena, beleza? Então vamos lá, vamos avançando. Ó. O parágrafo 2º, ele vai trazer pra gente o quê? Ó? O parágrafo 2º, ele traz o seguinte, ó. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo, sem prejudicar as penas correspondentes à violência. Professor, eu não entendi o que é que esse parágrafo 2º está querendo trazer. Ele está dizendo aqui o seguinte, olha só, que se houver a conduta criminosa de perseguição e além dessa conduta houver também, se existir também alguma conduta criminosa que gere ali algum tipo de violência, nada impede, não há prejuízo para que essas penas se acumulem. Tanto a pena do crime de perseguição, quanto também a pena do crime do fato gerador de violência. Por exemplo, se ocorrer uma lesão corporal, por exemplo, as penas podem se acumular. A pena do crime de perseguição e a pena do crime de lesão corporal. Nada impede. Nada impede. Beleza? Show de bola? Então é isso que esse parágrafo 2º está dizendo. Olha, se houver, além da perseguição, um crime que gere violência, as 2 penas não há prejuízo aqui para que elas possam se acumular. Elas podem sim se acumular. Beleza? Show de bola? Bora avançando. Avançando, o que mais que a gente tem? O parágrafo 3º. No parágrafo 3º ele diz, olha, este crime somente se procede mediante representação. Tá? O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Está querendo dizer o seguinte, ó, que se não houver representação da vítima, tá? O Ministério Público não pode iniciar ação penal, o delegado de polícia não pode iniciar a investigação. É necessário da intenção, da representação da vítima, beleza? Então ele é um crime de ação penal, tá? É um crime de ação penal o quê? É um crime de ação penal que está condicionada à representação. Beleza? Show de bola, tranquilaço. Anota isso daí. Vamos lá. Vamos então aqui agora, ó, a partir de agora, nós vamos entrar nos detalhes desse tipo penal. Artigo 147-A. Primeiro detalhe é o seguinte, olha só. Esse crime, ele foi criado e inserido no Código Penal pela Lei 14.132 de 2021. Então, é um crime recente, foi inserido dentro do Código Penal em 2021, tá? Professor, e anteriormente a essa lei de 2021, antes dessa lei entrar em vigor, essa conduta, ela não tinha tipificação, ela não era uma conduta punida, essa conduta, tá? Esse tipo aqui, na verdade, ele era previsto lá na Lei de Contravenções, no artigo 65 da Lei de Contravenções, tá? E aí, a nossa Lei 14.132, né, de 2021, ela entra em vigor trazendo esse crime para dentro do Código Penal e revoga a conduta lá da Lei de Contravenções, do artigo 65.
tá? Então vamos ver aqui os detalhes, olha só. Atenção, vamos destrinchar o artigo para melhor compreensão. Olha só, vamos lá. No caput você tem o seguinte, a conduta diz assim, ó, perseguir alguém. Então o tipo penal ele já inicia dizendo, ó, perseguir alguém. Mas professor, o que é perseguir? Perseguir é igual a cercar a vítima, ir ao encalço, vigiar a rotina de alguém, seguir alguém, forçar contato com a vítima, invadir uma invasão, né? Cometer uma invasão virtual, perseguir a vítima de forma virtual. Essa invasão virtual aqui, inclusive, é considerada chamada de cyberstalking, tá certo? Então, cyberstalking é a invasão, a perseguição ocorrida ali no meio virtual, ferindo a liberdade de locomoção da vítima, ferindo a intimidade e a vida privada, tá? Olha só, quem é o sujeito passivo desse crime, ó? Alguém. Alguém é o sujeito passivo que sofre a conduta criminosa. Então, a vítima do crime vai ser necessariamente uma pessoa física humana. Outro detalhe, professor, é só mulher que é vítima de perseguição? Não, pode ser homem ou pode ser mulher, tá certo? Então, quando ele diz assim, ó, perseguir alguém, olha só. Então, o tipo penal só vai se enquadrar quando você vigia, vai a um encalce, quando você cerca a vida privada, a intimidade de alguém, tá certo? Então, o sujeito passivo aqui necessariamente tem que ser uma pessoa física humana. Não pode ser, por exemplo, uma empresa. Então, perseguir ali a imagem de uma empresa não vai ser necessariamente diretamente, tá, tipificado como crime de perseguição aqui. Tem que perseguir alguém, beleza? Show de bola? Então, exatamente essa observação que eu coloquei aqui embaixo. Ó. Empresas, marcas ou instituições não podem ser vítimas diretas deste crime. Tem que perseguir alguém. Beleza. O que mais aqui, ó? Essa perseguição pode ser considerada apenas um fato ocorrido isoladamente? Não. Tem que ser uma perseguição reiterada, que ocorre habitualmente, tá? Então, veja só. Reiteradamente e por qualquer meio. Então, os dois aqui tem que andarem juntos também, ó. Tem que ser uma perseguição reiterada e essa perseguição reiterada pode ocorrer por qualquer meio. A perseguição deve ser reiterada. Essa aqui é a observação mais importante que você deve extrair daqui. Deve ser reiterada, não pode ser um fato isolado. Exige, portanto, a habitualidade, é um crime habitual. A consumação depende de uma reiteração de atos. Não basta um único ato de perseguição. Olha só, olha o detalhe aqui, ó. Olha o detalhe que eu trago para você. Antes da entrada em vigor dessa lei, criando esse tipo penal, essa conduta era enquadrada lá no artigo 65 da Lei de Contravenções. Vejamos a seguir. Vamos ver o que dizia o artigo 65 da Lei de Contravenções. O artigo 65 da Lei de Contravenções dizia assim, ó, perturbação da tranquilidade. Aí olha o que ele dizia, ó, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Pena, prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Acontece que isso aqui foi tudo revogado pela Lei 14132 de 2021. Tá? Então veja, essa lei, a 14132 de 2021, inseriu o crime de perseguição dentro do Código Penal e revogou o artigo 65. Qual foi o problema aqui, ó? Qual foi o problema que a gente percebeu? O incômodo à tranquilidade da vítima, a perturbação à tranquilidade da vítima, se for um fato único e isolado, não é mais crime. Agora é o quê? Fato atípico. Fato atípico. Então, o incômodo à tranquilidade da vítima, a perturbação à tranquilidade da vítima, se for um fato isolado, não é mais crime, é fato atípico. Só vai ser o crime de perseguição, de stalking, se for uma prática reiterada, habitual. Olha só, né, gente? O legislador não se atentou a isso. E aí, o que é que vai acontecer? Imagina aquela conduta, por exemplo, de um homem que visualiza ali, por exemplo, uma mulher numa festa, então ele começa a perturbar a tranquilidade daquela mulher. Como é um fato isolado, esporádico, em um único dia, não vai ser considerado um crime de stalking, um crime de perseguição, tá? E vai ser o quê, professor? Fato atípico.
Se for realmente apenas essa conduta que ocorrer aqui, vai ser considerado fato atípico, porque não vai poder ser considerado perseguição, porque o crime de perseguição exige uma conduta reiterada, tá certo? Então fica muito atento a isso, tá? Outro ponto. O outro ponto que a gente tem aqui é o seguinte: a perseguição pode ser efetuada por qualquer meio, tá? Então fica muito atento. A prova pode querer dizer o seguinte, ó: se a prova chegar e dizer assim, a perseguição tem que ser necessariamente por meio virtual, o cyberstalking. Não, pode ser por qualquer meio, pode ser por carta, escritos, bilhetes, pode ser a vítima ali por gritos, né, verbais, a vítima tá passando na rua, você fica gritando ali, incomodando a perturbação, perturbando ali o sossego da vítima de forma reiterada, tá? É por gestos, pode ocorrer também por gestos, tá? Então olha só, é um crime de forma livre, porque admite qualquer meio de execução. Pode ser presencial ou remoto. Olha só, gente. Pode ser presencial ou remoto, à distância. O famoso cyberstalking. Pode ser praticado por escrito, através de cartas. Pode ser praticado verbalmente, por ligações telefônicas, gritos em via pública, quando a pessoa passa. Pode ser praticado, inclusive, com gestos. Professor, como é que poderia ser o crime de perseguição praticado por gestos? Imagina aquele sujeito que está o tempo todo perseguindo a mulher, mandando presente, e aquilo ali, né, já está incomodando a mulher de uma forma que ela não se sente mais nem à vontade, por exemplo, para ir ao trabalho. Todo dia o sujeito fica mandando presentes na tentativa de invadir a intimidade da vítima, todos os dias no trabalho dela. Aí começa a incomodar, inclusive, né, a liberdade de locomoção da mulher, de modo que ela passa a ficar sem até, inclusive ali, sem aquela intenção de ir até aquele local, porque ela está sendo incomodada, tá certo? Então, lembrando que o sujeito passivo também pode ser o homem, tá? Então pode ser praticado aqui por vários meios, tá? Inclusive por gestos. Pode ser praticado também por meios tecnológicos, é o que a gente já falou, que é ali, por exemplo, redes sociais, publicação em sites e e-mail, beleza? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade desse crime? A finalidade é ameaçar a integridade física, a psicológica da vítima e ainda restringir a liberdade. A perseguição aqui não é qualquer perseguição, é a perseguição obsessiva. Não é qualquer tipo de perseguição, tá bom? Vamos lá, modalidades. A doutrina, presta bem atenção, a doutrina classifica algumas modalidades do crime de stalking. Por exemplo, a doutrina vai dizer que existe o stalking afetivo. O que é o stalking afetivo? É a perseguição derivada de amores, paixões, ódio. Por exemplo, o fim de um relacionamento, né? Onde, por exemplo, o ex-companheiro não aceita o fim e passa a perseguir a mulher, tá? Entre o agente e a vítima. Então, esse seria o stalking afetivo, tá? O que mais? Nós temos também o stalking funcional. O stalking funcional, a doutrina chama de stalking funcional ou profissional, relacionado ao trabalho, à profissão da vítima. Em sentido amplo, abrange também a atividade estudantil. Então aqui, o que seria, né, o stalking funcional? Aqui é aquele colega de trabalho ou aquele chefe que começa a perseguir, né? Tenta prejudicar a vítima no trabalho, tenta perseguir a vítima no trabalho, tá? Então pode acontecer também, tá? E o stalking e idolatria é a obsessão do sujeito ativo, do criminoso, tá? Pelos seus ídolos. A obsessão de fãs por celebridades em geral, políticos, jogador, líderes religiosos. Então, aqui nós temos as modalidades de stalking, tá? E aí, a gente viu que lá na modalidade simples do caput, a pena é a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, tá? Essa é a pena do caput. Então ele passa a ser um crime, né? Ele é um crime de menor potencial ofensivo em sua forma simples. Os crimes cuja a pena máxima não ultrapassa 2 anos são processados e julgados nos juizados especiais criminais, os famosos G-crimes. E aí esses crimes têm alguns benefícios. Quais são os benefícios, por exemplo, que estão previstos lá na Lei 9.099, a lei do G-crime, né? A Lei 9.099 de 1995. Um dos benefícios é a transação penal. Por exemplo, o Ministério Público propõe a aplicação imediata de uma pena alternativa.
como pagamento de cestas básicas, multa ou prestação de serviço à comunidade. Se o acusado aceitar e cumprir, o caso então vai ficar arquivado sem gerar antecedentes criminais e sem reconhecimento de culpa, tá? Beleza? Então aqui é o Instituto da Transação Penal. Naqueles crimes que a pena máxima não excede a 2 anos, tá? Como vai ser processado e julgado no GCRIM, a vítima não, o sujeito que praticou a conduta, ele vai ter esse benefício lá da Lei 9.099, que é o benefício da transação penal. O Ministério Público já oferece uma pena alternativa, e se o sujeito que praticou a conduta aceitar, e claro que ele vai aceitar, isso não vai gerar antecedentes para ele, ele cumpre aquela pena alternativa e o procedimento vai ser arquivado. Outra situação, outro benefício que a gente tem também lá na Lei 9.099 é a suspensão condicional do processo. Se o processo já tiver sido iniciado, o juiz pode suspendê-lo por um período de 2 a 4 anos. Então, o processo já iniciou, aí o juiz pode suspender esse processo, tá? Durante esse tempo, o acusado deve cumprir condições fixadas, como não frequentar certos lugares, comparecer ao juiz mensalmente. Cumpridas as condições, o processo vai se tornar extinto sem condenação para o sujeito. Beleza? Então nós temos aqui esses dispositivos que se encaixam nesse tipo penal, porque se ele for praticado na modalidade simples, a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Beleza? Show de bola. Agora, e se não tiver na modalidade simples? Se nós estivermos diante das majorantes, das casas que aumentam a pena da metade. O aumento de pena, o crime deixa de ser menor potencial ofensivo. Então, se ele sai apenas da modalidade simples e passa a ser o crime de perseguição na forma majorada, ele deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo e aí ele não mais vai admitir a transação penal. Só vai caber o quê? Só cabe a suspensão condicional do processo. Incide essas causas de aumento de pena, como elas incidem na terceira fase da dosimetria da pena, ela pode elevar a pena acima do máximo previsto na lei, acima do máximo legal. Então, o crime, no caso das situações majoradas, ele deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo e passa a ser um crime de médio potencial ofensivo, onde o único benefício que o sujeito pode ter é o benefício de suspensão condicional do processo. Beleza? Show de bola, tranquilaço. A lei permite esse benefício para crimes cuja pena mínima seja de até 1 ano. Como a pena mínima da perseguição é de 6 meses, mesmo com o aumento da metade, passa para 9 meses e ainda é aplicável a suspensão condicional do processo. Beleza? Atenção, o parágrafo 1º fala de causas de aumento de pena. As famosas majorantes não são qualificadoras. A banca vai querer confundir. E quais são as 3 causas de aumento de pena que o parágrafo 1º traz? Se a conduta for praticada contra criança, adolescente ou idoso, se for contra mulher por razão de condição de sexo feminino, se for praticado no concurso de pessoas, 2 ou mais, ou com emprego de arma. Então aqui nós temos as 3 possibilidades, tá? O parágrafo 2º fala do cúmulo das penas em caso de resultado de violência. Esse parágrafo significa que o agressor será punido duplamente se, além de perseguir, ele também cometer um ato de violência física contra a vítima. No direito penal, isso chama cúmulo material. Significa que as penas não vão se anular, pelo contrário, elas vão o quê, ó? Elas são totalmente acumuladas. Parágrafo 3º, somente se procede mediante representação. Como é um crime diretamente relacionado à privacidade e à esfera íntima da vítima, o legislador dá essa margem, né? Dá para a vítima o poder de representar ou não. Ele é um crime, então, de ação penal condicionada à representação, tá? Às vezes, o que é que acontece? Como ele é um crime que fere a privacidade e a esfera íntima da vida, às vezes o legislador lhe dá essa margem, por quê? Porque a vítima pode querer, inclusive, evitar o streptus fori. O que é o streptus fori? O escândalo do julgamento. Às vezes, atingiu a intimidade da vítima de uma forma tão cruel que ela prefere ficar na dela e esquecer o que aconteceu. Às vezes, a divulgação do crime é pior para a vítima, então o delegado de polícia não pode investigar
e o Ministério Público não pode oferecer a denúncia se a vítima resolver não representar. Então é um crime de ação penal condicionada à representação. Perfeito? Beleza. Outros pontos relevantes: objeto jurídico, o bem jurídico protegido, tá? Esse crime ele está alocado entre os delitos contra a liberdade individual. Então é um crime que protege a liberdade da vítima, tá? No tocante à privacidade, direito infere também o direito de locomoção, fere também a integridade psíquica, tá? O núcleo do tipo verbo é a conduta de perseguir, tá? E essa conduta tem que ser uma conduta reiterada, portanto é um crime habitual. Tranquilo? Beleza? E o cyberstalking, professor? A perseguição efetuada no ambiente informático. Gente, na versão, presta muita atenção, na versão do cyberstalking, cuidado que a questão de prova pode querer dizer, se o crime de perseguir, o crime de perseguição for cometido na modalidade virtual, na modalidade remota, através do cyberstalking, vai ser majorado, vai ser qualificado. Não, primeiro, esse crime não tem qualificadora, só tem majorantes, as causas de aumento de pena da metade. E as majorantes são apenas diante de 3 circunstâncias. Se for cometido contra criança, adolescente ou idoso, se for cometido contra mulher por razões de condições do sexo feminino, ou se for cometido no concurso de 2 ou mais pessoas, ou cometido com emprego de arma, tá? Então só vai ser majorado nessas hipóteses. O cyberstalking é uma das possibilidades, ou seja, é uma conduta que pode ser praticada, tá? Agora, olha só, o crime informático, ele é um crime informático impróprio. Por que eu digo que ele é um crime informático impróprio? Porque o cyberstalking, né, ou a perseguição, na verdade, não vai ser efetuada exclusivamente por meio computacional. Ela pode ser perpetrada de qualquer modo, conforme a gente viu, né? Então ele não é um crime informático próprio. O que é um crime informático próprio? É aquele crime que só pode ocorrer mediante um processo informático, tá? Então esse aqui é impróprio, porque a perseguição pode acontecer de modo livre, de várias formas, tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos resolver umas questõezinhas aqui, ó. Primeiro, Mateus, agindo com dolo, vem perseguindo de forma reiterada a sua ex-companheira Maria. Registre-se que Mateus está ameaçando a sua integridade física por meio do emprego de arma de fogo. O agente assim atua, invadindo a esfera de liberdade da vítima, com o propósito de reatar o relacionamento de outrora. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mateus incorrerá no crime de perseguição. Vamos lá, ó. Mateus, agindo com dolo, tem a intenção, vem perseguindo de forma reiterada, ó, perseguiu de forma o quê? Reiterada, a sua ex-companheira. Registre-se que Mateus está ameaçando a sua integridade física por meio do emprego de arma de fogo. Olha só. Então ele empregou arma de fogo. Ameaçou a integridade física por meio do emprego de arma de fogo. O agente, assim, atua invadindo a esfera de liberdade da vítima com o propósito de reatar o relacionamento de outrora. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Mateus incorrerá no crime de perseguição. Simples? Não, não é simples. Vai ser majorado. A gente viu que o emprego da arma de fogo majora o tipo penal. Qualificado? Não, porque o crime não tem qualificadora. Duplamente qualificado? Mais uma vez, também não, porque o crime não tem qualificadora, tá certo? Ó, duplamente qualificado também não. Deixa eu só corrigir aqui. Vamos só corrigir aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pode ser o item A ou o item B. Vamos ler o item todinho, né? Ó. Simples. Então é o crime na modalidade simples, com a incidência de 2 causas de aumento de pena, sujeito à ação penal pública condicionada à representação da vítima. Perfeito. Ó. Então ele praticou o crime na sua modalidade simples, com a incidência de 2 causas de aumento de pena. Por razões contra a mulher, por razões de condições do sexo feminino e com emprego de arma de fogo, tá? E além disso, ela ainda traz outro item aqui. Ela diz, ó, e ainda é um crime com ação penal condicionada à representação da vítima, correto? Item A. O B, simples, com a incidência de 2 causas de aumento de pena. Até aqui tudo bem. Só que olha o que ele diz, ó, sujeito à ação penal pública incondicionada? Não, não é ação penal pública incondicionada. Esse crime só se procede mediante representação da vítima. Então, o gabarito é o item A, né? Então, só uma questãozinha ali de ajuste para a gente corrigir, né? Tem que ler o enunciado, tem que ler os itens inteiros, tá certo? Então tá aí. Por eliminação, a gente acertou a primeira questão. Segunda questão, bora ver. Juquinha
insatisfeito com o término do relacionamento amoroso com Florzinha, resolve acompanhar de forma clandestina todos os movimentos de sua ex-namorada. Durante um trimestre, então, uma conduta reiterada, ó. Durante um trimestre, Juquinha esperava Florzinha na porta da academia, na porta do trabalho, na porta da faculdade, conduta que gerou abalo psicológico em Florzinha, obrigada inclusive a mudar seu itinerário e horários das atividades odiernas. Nesses moldes, Juquinha perpetrou, gente, sem dúvidas, ele cometeu crime de perseguição. Crime de ameaça, não. Crime de ameaça, não. É o crime de perseguição, de ação penal pública incondicionada? Não. Não é ação penal pública incondicionada. Crime de perseguição, de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Show de bola. Professor, por que não é o crime de ameaça? O crime de ameaça, tá? Ele exige uma conduta onde o sujeito ativo, o sujeito criminoso, ele promete, né, ofender a integridade da vítima com um mal maior, tá certo? Então, no caso do crime de perseguição, não estou prometendo ofender a integridade da vítima, prejudicar a integridade da vítima, não. Nesse caso aqui, eu estou apenas vigiando, perseguindo, por isso, crime de perseguição, tá? Beleza, bora avançando, ó. Terceira, acerca dos crimes contra a pessoa, julgue o item subsequente. Para a configuração do crime de perseguição, é suficiente a demonstração da conduta de sua autoria e materialidade por uma única vez, negativo. Ele existe uma conduta reiterada. 4. A respeito de crimes contra a pessoa, julgue o próximo item conforme a legislação de regência, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores. Conforme previsto no Código Penal, o crime de perseguição é majorado, causa de aumento de pena, quando praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Correto. Gabarito está corretinho na nossa quarta questão. Beleza? Show de bola. A gente finaliza aqui. Eu espero que você tenha gostado. Tamo junto. Forte abraço. Valeu e até a próxima. Fala galera, beleza? E aí, o que é que vocês acharam? Estudamos aqui a parte teórica, né, do crime de perseguição, artigo 147-A do nosso Código Penal, tá? E é isso, tá, gente? Agora, o que é que a gente vai fazer? Antes, nós vamos, não finalizou agora, tá? Nós vamos agora prosseguir com o restante dessa aula que vai subir lá para a plataforma do assinante. Beleza? Essa parte aqui vai subir o restante lá para a plataforma do assinante. O restante dessa nossa segunda parte aqui vai para a plataforma do assinante. Porém, antes da gente passar aqui para a parte da plataforma do assinante, eu queria deixar um recado. Eu quero deixar um recado para você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Piauí. Edital aberto, edital na praça. Você tem aqui um curso super completo com a nossa equipe aqui da tribo, tá certo? Então, se você quer se preparar com qualidade, quer ter um material, um curso preparatório completo, ó, com teorias, videoaulas, materiais em PDF, parte teórica, questões comentadas, flashcard, né, raio-x por disciplina, gente, o curso está completaço, tá bom? Beleza? E ainda tem valor promocional para você. Então, se você tem interesse em participar, em entrar para essa preparação, aponta aí, tá? O seu celular para esse QR Code que está aparecendo ali na tela, tá? E fala com os nossos especialistas para garantir a sua vaga, beleza? Show de bola, galera! Então, gente, é isso. Tá? Quero agradecer a presença de vocês. E agora, nós vamos para onde? Nós vamos agora subir com o restante dessa nossa aula lá para a plataforma do assinante. Valeu, te aguardo e até lá. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo,
Tribo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!